Bem-vindo ao Relatos Sombrios. O que você vai ouvir agora é baseado em fatos reais. Em uma pequena cidade, onde cada rosto é familiar e as ruas tranquilas acolhem os viajantes da noite, um motorista de ônibus está prestes a descobrir que nem toda presença é bem-vinda. O peso do desconhecido, a sensação de isolamento e a luta entre a curiosidade e o medo o levarão a um encontro com o inexplicável. Enquanto a escuridão o envolve, o que antes era rotina se transforma em tormento. Acomode-se, apague as luzes e ouça com atenção. Eu sou Jorge, e há mais de 5 anos, a escuridão da noite se tornou minha companheira de trabalho. Sou motorista de ônibus na pequena São Miguel, uma cidade que, apesar de seus limites geográficos apertados, expande-se em histórias e rostos familiares. Aqui a vida noturna é um sussurro, e meu trajeto, que começa pontualmente às 10 da noite, é mais uma extensão dessa quietude do que um serviço de transporte. Conheço cada rua, cada curva, cada imperfeição no asfalto. Conheço os horários de cada passageiro habitual, os turnos de trabalho na fábrica local, as enfermeiras que saem do hospital, os estudantes que voltam de alguma aula noturna na cidade vizinha. Meu ônibus, um modelo antigo, mas confiável, tem um motor que ronrona como um gato gigante e cansado. O habitáculo, iluminado por lâmpadas internas mornas, contrasta com a frieza azulada da noite lá fora, onde a escuridão é pontuada apenas pela luz amarelada e vacilante dos postes antigos. São Miguel adormece cedo, e a maior parte da minha rota é feita em ruas desertas, onde o silêncio é tão denso que parece ter peso. Para mim, essa rotina era um porto seguro, uma vida simples, previsível, onde a única emoção era o barulho constante do motor e o som ritmado das rodas na estrada, um eco da minha própria monotonia. Eu via a noite como um lençol macio que cobria a cidade. E eu, Jorge, era apenas um ponto móvel nessa tapeçaria escura, levando e trazendo os sonâmbulos da vida cotidiana. Foi numa dessas noites, após um dia particularmente exaustivo e a promessa de mais um turno cansativo, que a rotina se quebrou. A familiaridade das ruas de São Miguel sempre me transmitiu uma sensação quase paternal de segurança, como se eu estivesse protegendo seus sonhos enquanto eles dormiam. Mas ao parar no que seria meu último ponto de ônibus, antes de retornar ao terminal, senti um arrepio. Não era o frio da noite de inverno que começava a se anunciar, mas algo mais sutil, uma perturbação no padrão. Um passageiro entrou, alto, envolvido em um sobretudo escuro que parecia absorver a pouca luz do poste. Ele tinha uma expressão vazia, quase como se o rosto dele fosse uma tela em branco. Não era um rosto que eu conhecia, e isso em São Miguel era incomum. Ninguém embarcava naquele ponto tão tarde, a não ser que estivesse voltando para casa após um imprevisto, e mesmo assim, eu os conheceria pelo menos de vista. Ele simplesmente subiu, sem um aceno, sem um boa noite. Caminhou em silêncio até o fundo do ônibus e sentou-se na última fileira, de costas para mim, olhando para a janela. Esperei alguns segundos, o motor em marcha lenta, antes de fechar a porta e seguir viagem. Um desconforto leve, mas persistente, começou a se aninhar em meu peito. Uma sensação de que algo naquele trajeto tão familiar estava irremediavelmente fora do lugar. Nos dias seguintes, aquele desconforto não diminuiu. Pelo contrário, ele se repetiu, e com a repetição o medo começou a germinar. Em cada turno, no último ponto de embarque, ele estava lá. O mesmo homem, o mesmo sobretudo, a mesma expressão inalterada, quase pétrea. Ele sempre entrava sozinho, sem pressa, sem fazer barulho. Sentava-se sempre na mesma fileira, no mesmo assento, virado para a janela. Nunca me dirigia a palavra, nunca olhava para mim. Apenas fitava a escuridão lá fora, como se buscasse algo inatingível nas sombras que passavam. Sua presença era tão silenciosa que parecia absorver o som ao seu redor. Mas o que realmente começou a me inquietar, a corroer minha calma, era a percepção sutil de que, em cada viagem em que ele estava a bordo, algo parecia mudar no ambiente. Não era uma mudança brusca, mas um gradual e quase imperceptível desvanecimento.
A luz dos postes parecia se apagar ao seu redor. Ou talvez fosse a minha percepção dela que se tornava turva. A cidade, que já era silenciosa àquela hora, parecia mergulhar em um silêncio ainda mais profundo. Um silêncio que beirava o irreal, como se o mundo lá fora estivesse prendendo a respiração. Comecei a perguntar de forma casual aos passageiros mais antigos, aqueles que conheciam São Miguel como a palma da mão sobre aquele homem. Senhora Maria, por acaso a senhora conhece um homem alto, de sobretudo escuro, que pega o ônibus tarde da noite? Eu perguntava, tentando manter a voz natural. As respostas eram sempre as mesmas. Um encolher de ombros, um olhar confuso. Não, Jorge, nunca vi ninguém assim por essas bandas. Ou, homem de sobretudo, à noite? Não me lembro. Ninguém o tinha visto. Ninguém. Isso me deixou em um estado de perplexidade crescente. Será que eu estava imaginando? Será que o cansaço estava me pregando peças? Mas a imagem dele era vívida. Sua presença, por mais silenciosa que fosse, era palpável. Minha rotina, outrora um refúgio, se moldou em uma expectativa angustiante. Em cada ponto que parava, eu olhava pela janela, o coração acelerado, esperando por aquele homem e, ao mesmo tempo, torcendo para que ele não aparecesse. Fui repetindo as perguntas para mim mesmo, um eco constante na minha mente. Quem era ele? Por que estava ali, sempre no mesmo lugar, sempre da mesma forma? O misto de curiosidade e medo começou a me consumir, me devorar por dentro. 6 noites se passaram assim, e a presença dele não era mais apenas uma anomalia, tornou-se uma constante, um peso gélido que me seguia, que se sentava atrás de mim. Eu não conseguia mais dormir após as corridas. Minha mente ficava girando, repassando cada detalhe. A cor do sobretudo, o vazio dos olhos, a quietude perturbadora. A outrora acolhedora São Miguel, sob a luz amarelada dos postes, se transformava em um labirinto de sombras e perguntas sem resposta. Minha cabine de motorista, antes um lugar de controle, parecia cada vez mais um palco, e eu, um ator involuntário em uma peça de terror. Uma noite, a angústia atingiu seu limite. Eu não consegui mais conter minha curiosidade. Ou talvez fosse o medo que me impulsionava a buscar alguma explicação, por mais terrível que fosse. Ele subiu no ônibus como de costume, e eu senti um impulso estranho, quase incontrolável. As luzes internas do ônibus pareciam mais fracas, e o silêncio externo era tão absoluto que eu conseguia ouvir o zumbido quase imperceptível da eletricidade nos cabos do teto. O motor do ônibus parecia o único som no universo, um batimento cardíaco pesado. Após alguns minutos de um silêncio ensurdecedor, que parecia esticar-se e se dobrar sobre nós, decidi quebrá-lo. Minha garganta estava seca e a voz saiu mais rouca do que eu esperava. "Para onde você vai?" Perguntei, as palavras ressoando no vazio do ônibus. Levei alguns segundos para processar que eu realmente havia falado. Ele não se moveu de imediato. Apenas continuou a olhar para a janela e, por um momento, pensei que ele não me responderia, que eu seria deixado novamente com minhas próprias perguntas. Então, lentamente, ele começou a girar a cabeça. Seu movimento era suave, quase mecânico, sem a fluidez natural de uma pessoa viva. Quando seus olhos finalmente encontraram os meus através do espelho retrovisor, um choque gelado percorreu minha espinha. O que vi me deixou paralisado, a respiração presa na garganta. Seus olhos eram de um cinza pálido, vazios, sem vida, como se ele estivesse apenas encarnando um espectro, uma casca sem alma. Não havia brilho, nem reflexo, apenas uma escuridão opaca. O tempo pareceu parar. Sua voz, quando finalmente veio, era arrastada e distante, como um eco vindo de um lugar muito, muito longe. As palavras pareciam se materializar no ar frio da cabine, mais do que serem pronunciadas. "Estou apenas acompanhando o caminho", ele respondeu, e cada sílaba parecia reverberar no meu peito, fazendo meu coração disparar em um ritmo frenético. Naquele instante, todo o alívio que eu esperava encontrar naquela conversa, a esperança de uma resposta racional, desapareceu completamente. Fui sugado para um vácuo. Senti-me afundar em um mar de incertezas e de um pavor que eu nunca havia experimentado.
Minhas mãos apertaram o volante com força, os nós dos dedos brancos. A imagem de seus olhos vazios se gravou na minha mente como um ferro em brasa. Eu não era mais um motorista. Eu era uma testemunha e talvez uma vítima de algo inexplicável. No dia seguinte, durante a minha folga, a frase dele e a imagem de seus olhos martelavam na minha cabeça. Não consegui descansar. Eu precisava de respostas, precisava entender. Decidi procurar na cidade mais a fundo por relatos sobre ele, por qualquer pista que pudesse dar sentido àquela experiência. Comecei pelos lugares onde as histórias de São Miguel eram contadas, na padaria, na pequena mercearia, na praça. As pessoas me olhavam com estranhamento quando eu descrevia o homem do sobretudo escuro. Ninguém o conhecia. Até que, no final da tarde, encontrei a Dona Lúcia, uma senhora de mais de 80 anos, com o rosto vincado pelo tempo e os olhos que haviam visto muito da vida em São Miguel. Ela sempre pegava o ônibus à noite, no ponto do hospital, e tinha o costume de me contar histórias antigas da cidade. Ao descrever o homem, vi uma sombra cruzar o seu olhar, antes preenchido por uma gentileza calorosa. Ela me pediu para sentar ao seu lado no banco da praça, e sua voz, normalmente vibrante, assumiu um tom sério, quase solene. Jorge, ela começou, sua voz baixa, como se as palavras fossem segredos que não deveriam ser ouvidos. Você está falando do rapaz que morreu na Estrada Velha, não está? Meu estômago se revirou. Ele morreu em um acidente de carro há muitos anos, umas 2 décadas, talvez mais, justo naquela curva antes do último ponto de ônibus. Ela olhou para mim com uma tristeza profunda nos olhos, como se revivesse a dor de um tempo passado. Todos que andam por aquelas ruas à noite, os mais antigos pelo menos, sabem que ele se despediu da vida de forma trágica, mas nunca conseguiu se despedir de São Miguel. Dizem que ele continua a vagar por ali, acompanhando o caminho que um dia foi seu. O peso da verdade, ou do que parecia ser a verdade, se instalou em meu peito como uma pedra fria. Não era uma história de fantasma sensacionalista, mas um relato calmo, aceito como parte da tapeçaria da cidade. Dona Lúcia não disse com medo, mas com uma resignação melancólica. As palavras dela eram um golpe, mas também uma espécie de confirmação aterrorizante. O vazio nos olhos dele, a voz distante, o silêncio ao seu redor, tudo se encaixava agora, mas de uma forma que me aterrorizava ainda mais. Ele não era um passageiro, era uma lembrança, uma presença presa em um loop eterno. Na minha última noite de trabalho, eu jurei a mim mesmo que não faria mais aquele trajeto. Eu não conseguia mais. A revelação de Dona Lúcia tinha transformado a estrada em um caminho assombrado, e meu ônibus em uma espécie de veículo para o desconhecido. Mas a curiosidade, ou talvez a necessidade de um último confronto com o inexplicável, me venceu. Eu peguei meu turno, o motor ronronando como um predador faminto na escuridão, e dirigi o ônibus na rota usual, com o coração batendo pesado no peito. Cheguei ao último ponto. O ônibus parou. As portas se abriram com um chiado familiar. Esperei prendendo a respiração, observando a escuridão. O ponto ficou vazio. Ninguém subiu. A rua estava deserta. Por alguns segundos, senti um suspiro de alívio escapar dos meus lábios. Um alívio tênue, quase instantâneo. Pensei que talvez a verdade tivesse de alguma forma libertado ele, que ele finalmente encontrara o descanso. Fechei as portas e comecei a arrancar com o ônibus aliviado, mas ainda tenso. No entanto, ao olhar pelo retrovisor, um frio invadiu meu corpo com a intensidade de um choque elétrico. Ele estava lá, sentado na última fileira, no mesmo assento de sempre, envolto em seu sobretudo escuro. Ele não estava olhando para a janela. Seus olhos vazios estavam fixos em mim, em silêncio, sem qualquer expressão. O alívio se transformou em terror puro. Eu não consegui mais parar de dirigir. Meus pés estavam colados nos pedais, minhas mãos no volante. O ônibus continuou seu trajeto pelas ruas iluminadas, mas para mim era como se estivéssemos passando por um túnel escuro e sem fim. Eu sentia seus olhos nas minhas costas, a presença dele preenchendo o ônibus vazio.
Aquele frio não era apenas no meu corpo, era na minha alma. Continuei a dirigir, a respiração presa, os olhos fixos na estrada, mas o meu mundo estava apenas naquele retrovisor. Eu não ousei olhar novamente por um longo tempo. Finalmente, quando criei coragem para um segundo olhar, o assento estava vazio. Ele havia desaparecido tão silenciosamente quanto surgiu sem deixar rastro, apenas o frio e o eco de sua presença. Depois daquela noite, nunca mais consegui dirigir em paz. Eu mudei de rota, pedi para ser transferido para o turno da manhã, mas a imagem dele martela na minha mente, como uma lembrança que não posso apagar, uma ferida que não cicatriza. São Miguel agora, para mim, não é mais a cidade aconchegante que conheci. É um lugar repleto de ecos, de sombras, onde a fronteira entre a vida e o que se arrasta além dela é tênue e borrada. Eu sigo com minha vida, tento esquecer, tento me convencer de que foi apenas o cansaço, a imaginação. Mas no fundo, eu sei. Eu sei que aquele passageiro, o último passageiro do ônibus noturno, ainda está por lá, perdido entre o passado e a discreta escuridão das ruas de São Miguel, acompanhando seu caminho e talvez esperando por alguém para acompanhá-lo. E assim termina mais um relato sombrio. Os ecos daquele ônibus continuarão a ressoar nas ruas desertas, lembrando que nem todos os que partem realmente dizem adeus. A linha entre a vida e a morte é mais fina do que pensamos, e alguns viajantes permanecem presos em sua jornada. O que você acharia de encontrar um passageiro invisível em seu caminho? Se você gostou do relato, se inscreva, deixe o like e conte nos comentários o que achou dessa história.